Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribos Podcast. E esse é o Tribos de 2023, né, Nilton? Eu sou o Dedé e é um prazer imenso estar com vocês. E eu sou o Nilton e é um prazer enorme estarmos aqui com vocês de novo, começando aqui a nossa nova temporada aqui 2023. A gente que estava aí dando um upgrade aqui no nosso podcast para levar mais qualidade e um conteúdo mais agradável para vocês. Já pedindo a vocês aí que são inscritos no nosso canal, que deixe seu like, que curta aí um comentário, que isso ajuda muito aí no nosso engajamento aí e melhora para a gente estar divulgando e mais pessoas estarem sendo alcançadas. E a gente vai começar aqui agora com o nosso queridíssimo ex-vereador e agora secretário de obras aqui do município de Parauapebas, Luiz Castilho. É um prazer tê-lo você aqui, tá? Pra gente estar batendo esse papo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não tem que agradecer, não. É eu que agradeço, né? A oportunidade de estar... Vim aqui ter a oportunidade de falar para Parauapebas, seja qual seja o assunto, para que eles possam nos conhecer, né? Só colocando uma ênfase aí naquilo que você falou, ex-vereador, não. Eu tenho a dupla missão, hoje estou licenciado da cadeira de vereador e na condição de secretário de obras, mas na essência é vereador, né? Isso aí, foi um caminho que E pra gente entender esse caminho, essa dinâmica até tu chegar hoje aqui, porque a gente já tá passando muito pra frente, já tá chegando no teu carro aqui, mas primeiro aqui vamos entender quem é o Castilho, de onde ele veio, como foi essa construção pra hoje você estar, né? Uma coisa que eu aprendi é isso, né? Os caras falam, não, você está, né? Eu acredito que é essa frase também que eu já ouvi de você, e você está agora secretário de obras. Como é que começou o Castilho lá do começo lá, que veio pra Parauapebas? Eu vim para Parauapebas uma história bonita, né? Eu vim para Parauapebas por amor, né? Eu namorado há quase 6 anos, noivo de Patrícia, formou e aí ela veio fazer estágio. A mãe dela trabalhava no Pitágoras e ela veio fazer estágio aí e arrumou emprego. E eu lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, cidade vizinha de Juiz de Fora, Chácara, num bairro meio urbano, meio rural. Mexia com sítio lá, tirava leite. E aí ela veio embora. Com 6 meses eu vim para Parauapebas, na certeza que tínhamos que dar continuidade à nossa história de amor. E aqui, sim, com 6 meses de chegada aqui, eu já casei. Mineiro tem uma mania danada aí. Vai que essa mulher vai embora para outro lugar? Mineiro tem uma mania de namorar e noivar há muito tempo. Eu comecei a namorar em 88, vim casar em 94 aqui em Parauapebas. Um tempo bom de noivado aí. E hoje eu permaneço em Parauapebas pelo amor. Só que esse amor ampliou, né? Aqui nós tivemos filho, temos neto. E aí criou essa relação com Parauapebas, né? Essa sensação, esse sentimento de pertencimento. Eu digo que a minha relação com o Juiz de Fora, que é a minha origem, é muito a minha família. Eu tenho um sentimento de pertencimento por Parauapebas mesmo, porque eu sempre trabalhei com a família. E tudo que a gente faz é um capítulo na história da família, né? E aqui a gente chega e a gente tem um livro com páginas em branco, a gente tem a oportunidade de escrever. E dentro dessa trajetória minha, cheguei em 94, né? 29 anos de histórias em Parauapebas, tem muitos capítulos dos quais eu tenho muito orgulho de poder fazer uma narrativa aqui, né? Se me permite. Você me perguntou como é que eu faço para chegar até os dias de hoje. Poxa, é até bom a gente poder reviver isso, porque tudo foi intenso. Tudo foi com muita garra, tudo foi com muita intensidade. Contudo, não teve sofrimento em nada. Muito pelo contrário. Só o sentimento da conquista, das etapas que foram vencidas, das oportunidades que nos foram dadas, das portas que nos foram abertas. Nunca voltei pela mesma porta e nada que eu entrei aqui em Parauapebas. Sempre me foi aberta uma outra porta para que eu pudesse ir galgando os degraus, abrindo mais cômodos dessa grande cidade. E aí, estou aqui hoje, mas meu início foi bonito. O início é onde eu cheguei aqui sem uma formação técnica, trabalhando na zona rural. Tinha um ensino científico na época, que é o mesmo médio de hoje, preparatório para o vestibular. Hoje se faz o Enem, mas na época a gente prestava o vestibular, mas circunstâncias de morar na roça e tal, e aí nem prestei vestibular. Fui trabalhar com a família e a Patrícia me tirou de lá. Que bom. E cheguei aqui sem profissão. Muito
disponível, capaz, contudo, não tinha uma profissão específica. E aí, eu acho que eu cheguei em Parauapebas para servir, porque o meu primeiro emprego aqui foi garçom. E aí, de garçom, eu arrumei de jornaleiro no jornal do meu padrinho de casamento, Chico Brito. Antes de tu adiantar um pouquinho, como era essa Parauapebas aqui em 94? Eu era muito criança, eu não sei, tu falou como era o movimento de base, porque eu acredito que não era como hoje, né? Esse fuzuê que é à noite, pra tu falar isso assim. Não, eu trabalhei de garçom, não era assim fácil achar um trampo de garçom. Dizem que tem um pé torto para qualquer chinelo velho, né? E na época, apesar de ter 30 e poucas mil pessoas, mas o fluxo, o movimento era com a mesma intensidade. Era grande, porque né? a mina estava em atividade. Então, as pessoas que vinham para prestar serviço, as que vinham chegando, assim como eu, para construir, escrever a tua história. E era, não sei, hoje tem alguns lugares bacanas, né? Com podemos dizer assim, do ambiente legal. Mas o bar que eu trabalhava era um American Bar, diferente para a época. Podemos dizer, muito luxo, muita música, coquetéis, uísque, long island. Na época, a banca era tomar uma caixa de cerveja, né, e colocar na grade ali no pit dog e tal. E no bar que eu trabalhava, que era o Florida, era um bar mais fechado, né? Então vendia só long neck, então tinha um ambiente diferente para a nossa cidade naquela época. E eu tive a sorte de iniciar os meus trabalhos ali. O trabalho não importa qual que seja inteiro, seja intenso e dê valor a ele. E aquilo ali foi muito bom, porque com uma semana que eu estava aqui, eu já era garçom. Com um mês que eu estava aqui, eu já era garçom e jornaleiro. E com 2 meses que eu estava aqui, eu era garçom, jornaleiro e estagiário no Banco do Brasil. E aí, isso foi muito bom, porque a cidade só tinha 30 e poucos mil habitantes. Então, eu estava vivo em todos os segmentos da sociedade, em todo o tempo. Eu trabalhava no banco, eu trabalhava no suporte, então eu ajudava no caixa, eu ajudava na compensação, eu ajudava no telex, eu ajudava no atendimento, eu era o Severino do banco. Tinham mais 6 estagiários, contudo, eu sempre fui muito intenso, então eu ajudava todo mundo, eu tinha uma boa relação. Aí, quando dava a tarde, à noite, o sujeito ia comer, ia beijar na boca, ia namorar, escutar uma música, tomar uma cerveja. Quem é que estava lá? Boa noite, tudo bem? Que desejo? Era eu. E com essa situação também do jornal, o que eu fazia no jornal? Eu vendia propaganda para ele, datilografava o jornal, ia para Belém, ia para a gráfica, voltava e eu entregava uma edição e já começava a vender a outra, construir matéria para passar para o Chico, e ele, que era o editor do jornal, eu era o comercial do jornal. Mas eu fazia isso no jornal. Então, eu de manhã, a hora que o sujeito achou que estava livre de mim, ele abria a porta do seu comércio, eu estava lá entregando jornal, vendendo, recebendo, quer dizer, eu estava presente. A hora que ele ia deixar o dinheiro, a hora que ele ia divertir, a hora que ele estava trabalhando. Então, isso foi me tornando uma pessoa percebida pela sociedade, apesar da simplicidade das ações que eu desenvolvia, e eu comecei a ser notado. E quando... E a Patrícia trabalhando, então quase que eu não via a Patrícia trabalhava de manhã e de tarde no Método, e à noite ela trabalhava no Estado, no Eduardo Angelim. Então, assim, a gente se via muito pouco. E aí eu, recém-casado, resolvi largar o bar, né, que a gente já estava bem adiantado, né? Aí eu fiquei... Nós já tínhamos construído uma casa, né, um ano e meio depois que a gente já estava aqui. Já tínhamos construído com muito trabalho, lógico, evidente. Sim. E aí eu larguei o bar e o jornal. E aí eu fiquei, acho que 1 mês só, trabalhando só no banco. E aí teve o concurso do Banco do Brasil e não podia ter estagiário mais. A dona Eliene, que era gerente do banco aqui em Parauapebas, né, lá em 1995, ela foi no SESEC, que era a central do norte do Banco do Brasil, em Belém, para pedir que eu ficasse no banco, mesmo não sendo contratado, mas que eu ficasse lá, porque eu era importante no banco. Que bom, né, que eu fui percebido. Mas aí
finado Fernando Romão era secretário de planejamento na época do Chico das Cortinas. Ficou sabendo que eu iria sair do banco, e aí ele, com a vida, era o secretário de planejamento do município, estava sempre com a gerente, eu estava sempre dando suporte às conversas e participando das ações ali do banco e da prefeitura. Então ele me convidou para trabalhar na Secretaria de Planejamento. Fiquei lá uma semana com a relação com o secretário de Finanças, que é o adjunto de hoje, que era o Ivaldo, da Secretaria de Finanças, me levou para Finanças. Foi lá com o Fernando, pediu permissão, estava precisando de alguém na contabilidade. Então, eu fui trabalhar. Apesar de não ser contador, eu fui trabalhar na contabilidade da prefeitura. Isso em Esse aí foi o teu primeiro cargo público? Foi meu primeiro cargo público. E trabalhei 1 ano e meio lá, até acabar o mandato do Chico, que eu entrei meados de 95 e saí no final de 96, quando em janeiro entrou Abel Mesquita. E aí eu achei que eu porque cidade pequena, você apoiando um outro candidato, você trabalhando numa outra gestão, é meio que natural você sair e entrar o outro, né? Sim. E adentra a porta da contabilidade, isso em janeiro, todo mundo apreensivo. Fala, Luiz, eu tenho uma proposta para você. Você quer trabalhar na FASC para ser o chefe da contabilidade? Ué? Colhendo frutos do que eu plantei, né? Porque o ano e meio que eu passei na contabilidade, eu aprendi. Eu não sei tudo, mas eu aprendi o suficiente para assumir a contabilidade da FASC, que é a SEMAS. Mas naquela época, você perguntou como era a Paraupebas, naquela época, a Fundação de Ação Social e Cultural. Então, ela tinha a ação social, a cultural e a desportiva. Então, quem promovia o esporte era a FASC, quem promovia a cultura era a FASC, quem promovia o amparo social também era a FASC. Então, nós éramos uma instituição muito importante dentro da política de governo, né, da ABEL. E aí eu passei menos de 1 ano como chefe de contabilidade. Percebi da Creuza Vicente, minha amiga, era a presidente, percebeu o meu envolvimento. Porque quando você se envolve, quando você se entrega, não tem coisas difíceis. Tem coisas, não tem coisas impossíveis, tem coisas mais difíceis, mas eu nunca encarei isso como impossibilidade. O desafio nunca foi assim de assustar. Ela então me convidou para ser o diretor administrativo e financeiro da FASC. E lá fiquei até o final do primeiro mandato da Abel. E aí, quando a Abel se reelegeu, era a Meire como vice dela. E aí, a conjuntura política, o acordo político fez com que a Meire, que de praxe era a primeira-dama, né? Que a Abel já tinha sido, a dona Dimarilda tinha sido a esposa do seu Chico, a Abel, na condição de esposa do Faisal, tinha sido, depois a Abel prefeita, então não foi a primeira-dama, foi uma das melhores amigas dela, pessoa de confiança dela, que era a Creuza Vicente, né? Assumiu. E depois, quando a Abel se reelegeu, a vice-prefeita, também mulher, envolvida com a ação social, assumiu a FASC, né? FASC. E aí a equipe da Abel, da Meire, assumiu a FASC, e a convite da Abel, eu fui ser diretor administrativo da educação, que ainda também era fundação, era a FUMEP. FUMEP eu lembro. Fundação Municipal de Educação, não era secretaria, né? A Francis Ângela, minha amiga Francis Ângela, era presidente, e passei lá por 2 anos. Acho que a vida, ela é feita de oportunidades, ela é feita de escolhas. E aí eu 7 anos já dentro do serviço público, achei que eu já tinha asas para voar. E fui tocar a vida por conta. Fui, conversei, agradeci demais a Abel a oportunidade que ela me deu, que um menino desconhecido da roça, tive a oportunidade de crescer dentro do serviço público, mas também eu era muito inteiro. Eu sou um servidor por natureza, né? A minha condição de hoje demonstra, né? O servidor
que eu sou. Aí foi tocar a vida por conta, e a vida por conta não é fácil, Dedé. Complicado, Ei, né? Dedé, a conta, ela é gerada de manhã, de tarde e de noite. E você não tem o mesmo faturamento para acompanhar as despesas. E aí, acho que eu não tinha experiência para tocar a vida por Isso, conta. já tinha filhos? Já. Luiz Fernando vai fazer 27 anos agora, mês que vem, né? Nascido e criado aqui no Peba. Hoje está morando em Barretos, está fazendo especialização lá. E aí fui tocar a vida por conta num negócio de reciclagem, aí deu errado. E aí eu sou um caboclo muito tinhoso, né? Eu não gosto muito de olhar para o retrovisor, não. Eu vou olhando pelo para-brisa, vou tocando a vida, né? O retrovisor a gente deixa para lá e vamos construir. E aí fiquei assim meio que precisado. Zé Eduardo, meu amigo, mexia com serraria, me chamou. Tinha uma relação de amizade com ele. E tenho até hoje, né? A minha relação com o Zé Eduardo, com o Branco, com o João. São relações não apenas sociais, são fraternas também, né? Amizades que foram construídas, né? Tem irmão sanguíneo e tem irmão social que se torna tão importante quanto ao sanguíneo, né? E aí o Zé Eduardo me chamou para trabalhar com ele. Eu, sem nunca ter trabalhado com madeira, nunca tinha feito um romaneio na vida. Fui para lá para ser o financeiro dele. Com 2 meses eu era o cara da serraria, tanto da extração quanto do controle, do embarque, do recebimento, né, de cubar madeira. E aí, não tem medo de desafios, não tem medo de problema. Eu tenho medo de não ter solução para eles, Mas né? parece que se dá bem, né? Essa questão de números, né? Desde que tu entrou... Quando me dá o desafio, pode ter certeza que eu vou abraçar e vou fazer o meu melhor. E quando a gente faz o melhor da gente, não quer dizer que está sendo o melhor, mas é o meu melhor. É o que eu posso fazer de melhor, né? E aí todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter algo mais, uma conquista maior. E aí o Zé Eduardo, na época, isso eu estou falando de 2005 já, né? 2005... 2005. Aí, quando assassinaram a Dorothy. Sim, eu lembro da época. Dorothy Stang. Sim. Lá na Danapur. Lá porque aquelas bandas lá. E aí nós tínhamos desmobilizado as 2 serrarias que serrávamos aqui em Paraupebas, uma no Rio Verde e a outra ali onde é o White Comates hoje. Aquela do Rio Verde é ali onde ficava... Triângulo Madeiras, bem ali na Perpétuo Socorro. Sim. Eu lembro daquela serraria era grande. Nós serrávamos ali, desmobilizamos a serraria para montar em Medicilândia. Nós vendíamos castanha de 100 aqui, iríamos vender IP e exportação de 1.000. E aí o Zé falou, ei, você é o meu cara, bora para lá e você vai ganhar comissão. Tu vai ficar rico lá. Eu falei, vou. Né? Vamos embora então. E aí quando nós estávamos no meio do caminho, com a serraria desmobilizada, eu já tinha alugado minha casa, estava pronto para ir. Aí é todo mundo. E porque eu cheguei perto da Patrícia, tudo a gente tem que... você tem que ter a tua fonte. No caso, ela ainda não era concursada aqui. A Patrícia é. Não, nessa época. Nessa época era. Mas já é em 2005 já. Não, mas ela é concursada de 2000, parece. Não aí ia largar o concurso? Ia largar tudo para ir comigo. Pô, isso é bacana, né? Não, porque nós temos uma relação muito próxima, né? Eu e a Patrícia, nós estamos há 35 anos namorando, né? É bom demais, né? É bom demais, ó. E aí ela falou, contigo aqui no Pará, contigo em qualquer lugar, bora. E aí mataram a Dorothy, lá você não podia acender um palito de fósforo. Aí o negócio... A pólvora na cabeça da madeira, e aí o negócio ficou ruim pro Zé. Dessas 2 serrarias grandes que nós serrávamos, nós fomos serrar lá na Palmares. Depois da subestação, da Palmares 1, bem na curva, assim, tem uma serraria ali, né? Tem. Quem está tocando ela hoje é o Márcio, ali da Palmares. Mas era o Zé que estava ali tocando. Vamos tocar isso aqui, né? E aí eu morei lá por 6 meses. Eu tinha alugado minha casa, como é que eu ia tirar o inquilino? Né? Tava indo, eu falei, não, então tá. Aí fui morar lá, aí eu tinha onde eu moro até hoje, ali no Vila Rica, eu tinha uns lotes que eu tinha comprado ali, moro lá até hoje. E aí, um belo dia de manhã, acordei
E o Zé apertado, que eu era o financeiro, né? Falei, Zé, vai arregaçar suas manguinhas, vai fazer o que eu faço, que eu vou caçar um emprego para mim. O negócio da madeira já estava... Porque ficou ruim. Nós tínhamos um volume muito grande e quebrou isso, né? Nós produzimos, digamos, 40 metros numa serraria, 40 metros na outra, nós passamos a produzir 20 dias. Então, quebrou a receita, então ficou meio confuso. Fala, Zé, tá difícil para eu tirar o meu aqui, né, para receber. Vou arrumar um emprego. E aí, o Branco dava com um contrato, que é irmão dele, na prefeitura. Isso em 2005, né? E aí, final de agosto de 2005, falei com o Zé, na mesma hora, ele falou, para aí. Acho que uns 50 minutos depois ele voltou e já arrumei um emprego para você. E aí, dia 1º de setembro de 2005, eu entrei na White Tratores para gerir a empresa. E aí a White Tratores me deu muitas... Mas tu já tinha uma amizade com o Branco nessa época? Não, eu conheci através do Zé. E o Zé já era o meu irmão. Sim. Né? E aí ele me apresentou o Branco, nós tivemos a oportunidade de conversar, e aí o Branco é um cara que confia demais nos outros e teve sorte que ele pôde confiar na minha pessoa, porque eu trabalhei na White por quase 12 anos, 11 anos e meio, mas eu digo que eu não trabalhei, eu fui dono da White sem fazer parte do contrato social, porque as decisões eram comigo, né? E para a gente chegar no processo político, quem é o padrinho, posso dizer assim, é o Branco. Porque eu era o cara que resolvia as coisas para ele. É eu que tocava a empresa. E um dia nós vimos de repartimento, de uma licitação lá que nós ganhamos, a White ela é daqui para ser vista em todo lugar. Tucuruí... o que a gente entende, né? Que de licitação onde tem, as empresas vão... A gente vai e já tinha expertise para isso, né? Nessa área de movimentação de terra, de recuperação de estradas vicinais, construção de ponte. Então, a gente já tinha essa expertise. Então, onde a gente chegava bem conceituado e já abraçava e executava o serviço. Então, tinha um fluxo muito grande, né? Então, o Branco ficava muito para lá e eu tomava conta da base aqui, né? E aí, nós vindo de repartimento, ele falou comigo assim... Eu acho que você tem que ser maior do que você é. Eu falei, que conversa é essa? Sou quase dono aqui, tu é quase meu funcionário. Eu tô satisfeito com o meu tamanho, né? Eu tenho um carrinho novo, eu tenho o meu passaporte carimbado, eu tenho um filho que está quase formado, eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho relações sociais boas, tenho poucos amigos, mas tenho uns amigos bons. Aqui eu estou no meu cantinho. Mas ele falou assim, mas Paraupebas precisa de pessoas como você. Porque promover política não é fácil. Fazer política é moleza. Promover é difícil. E você é um promotor de política. Eu te conheço, cara. Vai ajudar Paraupebas. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Ficou martelando, não tinha ideia nenhuma. E nesse intervalo, eu tive a oportunidade de fazer gestão pública. Eu sou gestor público de formação. Acho que político por natureza, porque promover política não é se eleger, é cuidar das pessoas que estão ao seu redor, né? É você ser comprometido com aquilo que faz, é você se envolver com as coisas, é ser inteiro, é promover política. É muito difícil, né, Castilho, esse envolvimento da gente, porque a gente está sempre muito atrás de ganhar, do algo em troca, né? A gente hoje... Principalmente hoje, isso não muda muito, né? A gente tá muito correndo sempre atrás do dinheiro, do bendito do dinheiro. Não poderia nem usar essa frase, é ruim com ele, pior sem ele. Mas ele, para o bem ou para o mal, é o que motiva a gente a estar acordando todos os dias, né? Estar correndo atrás desse bendito aí. E às vezes fica difícil a gente se envolver demais quando a gente não tem, como se diz, a recompensa que a gente acha que a gente merece. Aí é o que eu penso assim, muita gente está envolvida na área pública, isso aí a gente não é de hoje, né? Mas a gente sempre ouve aí de muita gente que trabalha na área pública. Eu fui mal recebido lá na escola, o pessoal me atendeu mal, o pessoal que trabalha lá da escola lá me atendeu mal, o pessoal do SESC, o pessoal não sei de onde.
Às vezes a gente acha que a gente tá num lugar para servir e a gente não se doa porque a gente não tem um reconhecimento adequado. E aí como é que tu se vê nesse caminho aí que tu entra, que tu fala que tu sempre se doa muito, né? Sempre quando tu entra, quando te dá um desafio e tu aceita esse desafio, tu vai nele a fundo. E a recompensa? Tu não busca a recompensa lá? Não, mas a recompensa ela não é só financeira, mas ela faz parte do conjunto, né? Porque como você vai trabalhar, que é o trabalho que dá dignidade para a pessoa. O que é a dignidade? É o salário que ele tem para ele poder sustentar, criar a família dele, conquistar as coisas, né? Então, a dignidade do trabalho está em cima do resultado, que é o salário dele, né? Mas aí, quando me foi colocado isso lá atrás pelo Branco, para que eu ajudasse e participasse do processo político, eu confesso que eu resisti, mas contudo me chamou a atenção, porque aí eu fui fazer uma busca da minha história com as pessoas. Porque todo lugar que eu chego, eu tenho uma pessoa que fala assim, pô, Castilho, eu tava morrendo de saudade de você, quanto tempo, não sei o quê. E a gente só sente saudade de coisa boa. Sim. Né? A gente só sente saudade. Você sente saudade de um tropicão que tu rebentou o dedo? Nunca. Tá, tu sente saudade do calor do colo da mãe, do cheirinho do café que a sua mãe passava, do arrozinho que eu não sei o que ela fez, isso, das coisas boas que você lembra. Coisa ruim você não lembra. Então isso me credenciou. Aí eu comecei na minha base. Aí eu fui conversar com a minha mulher, eu fui conversar com meu filho, eu fui conversar com a minha sogra, fui conversar com meu sogro, fui conversar com meu cunhado, fui conversar com os amigos mais próximos. Paulo, tem uma história aqui. Eu sempre cuidei dos outros. E agora, tá, eu só entro nesse processo se você entrar comigo. Senão, não entro. Aí, cheguei no trabalho, falei, moçada, eu tô com esse projeto. O que vocês acham? Ah, não, chefe, eu não vou votar no senhor, não. Porque o senhor vai ser eleito. E aí nós vamos ficar sem o senhor aqui, né? Não, mas acho que a vida é feita de oportunidades. Eu quero saber de vocês. Eu posso contar? Pode. E aí eu construí e tinha muita certeza de que eu seria eleito. Porque eu tenho uma história de conquistas, mas ela não foi essas conquistas não foi tomada de ninguém, não. Me foi dada a oportunidade, eu abracei com força e fui abrindo portas, fui conquistando em especial a confiança das pessoas, né? Aí e quando eu falo assim que eu sou muito intenso, que eu podia contar, porque se os meninos que trabalhavam na empresa há quase 12 anos comigo, se eles não me apoiassem, eu não ia ter apoio dos outros também, não. Como que eu tenho 11 anos de convivência com alguém, eu chamo ele para um projeto e falo, não vou não. Né? Então eu tinha essa confiança também, mas é porque eu sempre cuidei muito deles, né? Desde que eu sou político por natureza, essa coisa de cuidar, né? O compromisso, o envolvimento. Por exemplo, a gente tinha o compromisso de entregar uma máquina amanhã para um contrato. O cara nos contratou para a gente prestar o serviço com a máquina, e essa máquina dava um defeito meio-dia. E aí eu chegava na equipe e falava, nós precisamos entregar essa máquina amanhã cedo. Aí nós abríamos aquilo, pedíamos a peça e tal. Quando era 1h da manhã, nós estávamos lá acabando essa máquina. Mas eu digo nós, porque eu também estava. Eu era mecânico? Não. Eu era o cara que tinha que entregar a máquina para o outro no outro dia. Mas eu tinha que cuidar de quem proporcionava a possibilidade de eu poder entregar a máquina. Então eu trazia a janta com churrasquinho e Coca-Cola. Aí, quando passar das horas meia-noite e tal, eu trazia a pizza com Coca-Cola, né? Então, eu cuidava das pessoas. E essas pessoas que me colocaram na condição de vereador, candidato pela primeira vez e eleito na primeira vez, o mais votado do partido. E quando eu vim para o processo político, tem gente que fala muitas coisas para o outro, vendem falsas expectativas, prometem emprego. Eu não prometi um emprego, cara. Eu não passei apertado. Porque quando eu me elegi, aí tá, beleza. Acabou aquele momento de euforia e tal, e eu já tinha meus incômodos na cabeça, eu já era certo de que forma que eu queria entregar meu mandato. Porque qual que é a função do vereador? É criar direitos. Mas a ação mais importante para o vereador é entregar o direito que foi criado, que você só criar.
e não ser o agente facilitador para que o direito chegue até a pessoa, não adiantou você criar. Não é isso? Ele vai estar parado numa gaveta. Eu já tinha isso de concepção, de humanizar o atendimento, porque quando a gente vai em campanha, e aí, Nilton, tudo bem? Rapaz, quando eu for eleito, Dedé, tudo bem? Quando eu for eleito, o meu gabinete vai ser sua casa. E o cara não abre nem a casa, o gabinete está fechado, tá? Então, eu já cheguei abrindo porta, tal, mas eu não tinha um conceito da estrutura da Câmara. Eu nunca tinha ido na Câmara Municipal, nunca. Tinha sido um servidor. Pois é, apesar de mais de 7 anos... Mas eu nunca tinha ido na Câmara. E aí, quando me elegi, fui lá na diretoria administrativa da Câmara, legislativa, que era o James, um servidor de carreira lá, que meu amigo hoje, tive a oportunidade de construir essa relação com os servidores. Fui lá buscar uma cópia da lei orgânica, uma cópia do regimento interno da Câmara e uma cópia do organograma da Câmara, do prédio, da estrutura da Câmara. E aí eu vi que eu tinha 17 assessores. Falei, mano, eu tenho 17 assessores. Aí eu falei, agora como é que eu faço? E aí eu encaixei. Mas não é difícil para ti, né? Delegar também funções, não? Tu não passou muito tempo coordenando muita coisa, mas né? Eu tenho a facilidade de me relacionar, de pontuar aquilo que me incomoda, é aquilo que me incomoda e fere o direito dos outros, que para que passe a te incomodar também, para que você arrume meios de não ferir mais, para que o direito chegue às pessoas. E aí, como, Nilton, eu monto meu gabinete, se eu não tinha prometido um emprego para ninguém? Ficou difícil, né? E aí todo mundo encostando, porque a expectativa, a esperança de arrumar, ela é automática. Sim. Você vai caminhar num projeto, mesmo que eu não te fale diretamente, mas você vai criar uma expectativa, mesmo para que você não fale comigo. Mas aí eu fui numa vibe, né? Mas, gente, se a gente tem que trabalhar em cima das falhas da entrega do direito, a gente tem que entregar para as pessoas que não abandonam o caso, que assume e conduz de forma inteira para que a possibilidade seja palpável. Aí eu falei, já sei, estava conversando com a Patrícia, não estava jantando, eu falei, já sei. Ela falou, o que foi? Eu falei, já sei como é que eu vou fazer o meu gabinete. Falei para ela, quem é que cuida das pessoas sem largar? Quem acha bonito mesmo sendo feio? A mãe. Não é a mãe? Verdade, então, para entrar no gabinete, nós vamos montar o Expresso Castilho. Ele vai ser composto por mães. Porque a mãe é que cuida. Tu já viu um pinto debaixo da asa de um galo? Não. Mas debaixo da asa da galinha, quantos pintos tiverem, vai estar protegido, né? Vai estar não sei o quê. Verdade. E aí eu consegui, com essa equipe de mães, e tinha alguns homens para fazer força para as mães, nós fomos muito ativos, criamos uma referência na Câmara, gabinete aberto, uma relação de fidelização, que é difícil dentro do processo político você acreditar no outro. Pode contar comigo que meu voto está contigo. Dedé, gosto demais de você, mas eu achei o projeto do Nilton interessante e eu já fechei com ele. E no processo político não existe essa confiabilidade, porque aquilo que eu falo para ele, eu falo para você e falo para o outro. E aí fica naquele jogo sem certeza. Então, quando eu entro no processo político, até hoje, eu criei essa confiabilidade. O Castilho falou, está falado, porque é isso que a gente deve ser. Antes de ser para ser um bom político, né? Você tem que ser um bom ser. Você tem que ser compromissado com aquilo que você faz, e as suas falas ou as suas ações têm que ser reflexo das suas falas. Eu falo uma coisa e ajo de outro jeito? Eu falo contigo, depois eu vou com ele? Não, então, essa fidelização nas ações eu também consegui construir. Tanto é que, percebido isso, o Coutinho era líder de governo quando eu estava na Câmara na 8ª legislatura, e aí o Coutinho foi assumir a secretaria,
o chefe de gabinete me ligou e pediu que se eu podia assumir esse compromisso, porque quando eu cheguei, ninguém me conhecia. Quem me conhecia no meio político? Ninguém. E aí eu aceitei o desafio de ser o líder de governo, né? Diga lá. Não, o que eu tava lembrando, tu falou isso da tua história, né? Quando tu foi... se propôs também a botar teu nome à disposição, porque Parauapebas é uma cidade que ela gira muito a população, né? A nossa população é muito de todos os espaços, aí vem gente de todo estado. Então, ela é muito dinâmica nisso. E acaba que eu posso ter uma história bacana, mas com esse vai e vem de gente indo e vindo, a minha história pode acabar se perdendo, né? Não é isso? Por mais que, assim, fiquem alguns núcleos da gente que vai ficar mesmo, mas a nossa cidade ela é muito dinâmica nisso, é uma cidade jovem, né? Mas que tem muito isso, esse vai e vem, esse vai e vem. E tu aceitar o desafio, me desculpa, tu aceitar esse desafio assim, acha, não, a minha história vai ser bacana, mas como que eu vou levar ela para essas novas pessoas? Porque uma disputa para vereador é uma campanha muito gigantesca, né? A gente tem que trabalhar pensando que vai ganhar, mas se a derrota vier, né? Por mais que a gente tenha uma história bacana. Ser vereador é bom, é prazeroso, não vejo dificuldade alguma. Como não vi quando eu era garçom, que eu fui o melhor garçom de Parauapebas. Eu falo com convicção. Porque quem ganhava mais gruja era eu, então era o melhor, não era não? Sim. Né? Então, dos passos, das conquistas que tive na vida, de garçom, a auxiliar na contabilidade, chefe da contabilidade, diretor. E aí, quando eu me proponho a sair da vida pública e encaro a vida privada, aí, eu era o dono das empresas sem fazer parte do contrato social. Quando eu me proponho a ser vereador, eu me elejo primeiro do partido, assumo a liderança de governo para conduzir uma liderança humanizada, respeitosa entre os pares, né? Sem muitas divergências nas ideias, sim, mas sem a falta de respeito na tribuna, porque esse é o papel do líder, unir as forças e não medir as forças, né? Sim. A gente tem que unir as forças para que a gente alcance resultado. E aí, nesta caminhada entre um vereador desconhecido, um líder de governo respeitador ao direito e à vontade do outro par, contudo, fazendo com que ele tenha um entendimento que é necessário fazer isso ou assado. E aí me crio a possibilidade de ser o presidente da Câmara. Se passou 2 anos aí, né? Aí se passaram quase 2 anos para a eleição da Câmara. E aí, nessa construção, nessa confiança, eu me fiz presidente da Câmara. E olha que tinham quatro candidatos, né? E eu me fiz posso dizer assim, com maioria absoluta. Isso é muito gratificante para nós. Você olha para a sua história. Minha história é só de conquista, cara. Se eu errei, né? Eu errei sem querer. Eu errei na vontade de acertar. Então, isso vai me acreditando, vai me possibilitando abrir outras portas, né? E aí me fiz presidente. Presidente, eu tinha vontade de ser mais participativo enquanto presidente da Câmara, do Poder Legislativo, que acho que o Poder Legislativo é um agente facilitador das ações, é ele que vive a dor da sociedade, da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, é ele que vivencia isso todo dia, e ele que é um representante que leva para a Câmara e cria condições de dias melhores, de uma melhor estrutura, do melhor serviço, e aí é muito múltiplas ideias. E eu, respeitando os vereadores, não consegui levar. Eu abri a Câmara, né? Olha para você ver. Pequenas ações se tornam relevantes ou ela passa até despercebido. A gente mora na região norte, úmida e quente. É de costume, é de praxe. Nossa, andar de chinelo, andar de bermuda, andar de camiseta. Sim. E toda a Câmara vai ser a sua casa, o meu gabinete vai ser a sua casa. Quando eleito, tranca, acaba. Tá de portas abertas. Não podia entrar na Câmara de bermuda. Não podia entrar na Câmara de camiseta. Alto lá, gente. Se nós somos os criadores do direito e nós que entregamos o direito,
E a gente vai quebrar os costumes das pessoas. Uma sociedade sem costumes, sem cultura, ela não tem Tá fadada ela está fadada a não construir uma sociedade civilizada. Eu tenho que respeitar. E uma pequena ação, hoje você pode entrar na Câmara de sandália, de bermuda, de camiseta, porque é você dar continuidade ao direito, né? E quando eu me saio candidato para uma reeleição, novamente eu tinha muita certeza do papel que eu tinha cumprido como vereador. Daquilo que eu fiz, da colheita, era certa. Porque eu nasci servidor, nasci para servir. E eu fiz isso como vereador, fiz como presidente, e faço até hoje como secretário. E aí, só voltando, eu queria levar isso, e aí fiquei muito respeitando os colegas vereadores lá, tá, e fiquei enrolando. É difícil você construir um projeto, que eu construí o projeto Câmara Cidadã, que era para a gente ir nos bairros, era para a gente não é fazer sessão itinerante, não. É para a gente efetivamente a Câmara estar na sociedade, rodar o bairro na semana, depois a gente levar as problemáticas daquela comunidade para a Câmara e discutir para apenas o debate, aquilo, né? para a gente acabar com indicação. O Dedé indica para a rua São João Batista. Né? São João Batista e ele para Sol Poente. Sol Poente. Nós estamos tratando da mesma região, nós estamos falando da mesma coisa, onde a Ângelo Diniz cruza com a Sol Poente, passa pela Marabá e não sei o quê, e um apresenta uma esquina, o outro apresenta a outra. Então, era um conceito de uma visualização do Poder Legislativo, tendo a comunidade e as suas deficiências e uma coisa macro, levado o relatório para o Poder Executivo. Mas eu não consegui colocar. E quando eu resolvi colocar em 2020, bem no início, que já estava pronto isso para a gente colocar o bloco na rua, aí veio a pandemia. Eu não estou me encostando na pandemia, mas talvez seja a minha grande frustração. Talvez eu tenha que voltar para a Câmara, me eleger vereador, reeleger vereador outra vez, ser presidente para que eu possa levar aí dar continuidade, né? A esse desejo, né, de fazer. E aí, o ano passado, eu assumi o desafio, passei um ano na Câmara, aceitei o desafio de contribuir com o Paraupebas na questão da construção, porque eu até disse no meu discurso que eu tinha, posso dizer, de justificativa, não é de despedida, mas eu tinha que narrar o porquê que eu estava saindo da Câmara e porquê que eu estava indo para a CEMOB. E aí eu disse que, enquanto vereador, eu estava na condição de ajudar a construir Paraupebas, né? E na condição de secretário eu posso efetivamente, né, com o aval do prefeito, nosso líder maior, construir Paraupebas. E aí, chegar na CEMOB, eu nunca tinha conduzido a pasta sob a minha tutela mesmo, né? E a cadeira, digo, que é bem espinhosa. Complicado, né? Porque a gente tem muitas falhas estruturais, mas a gente tem uma vontade muito grande. E cadeira espinhosa você não senta. Só encosta. Você cria mecanismo para arrancar os espinhos. Então, hoje eu tenho trabalhado de forma árdua com a equipe da CEMOB, que é uma boa equipe, buscando um conceito de criar mecanismo de padronização. Se eu quero qualidade, eu tenho que padronizar. Então, existiam divergências de ações entre um contrato e outro, com as mesmas especificações, e aí a gente foi colocando, mudando e padronizando. E quando você padroniza, fica mais fácil do seu olho, o dele e o meu, ficar focado na mesma coisa, né? Então, a gente vai conseguir. A gente tem muitas dificuldades hoje pelas vias, pela estrutura de Paraupebas, porque Paraupebas, historicamente, ela cresceu pelas ocupações, né? Então, assim, foi criando problema para cá, problema para cá, problema para cá, problema para cá, e isso, hoje, a gente não pode fugir dos problemas. A gente quer arrumar solução para eles. Então, de forma a criar mecanismo para que a gente supere essas falhas do ontem, desde o seu início, é trabalhar para que a gente alcance sucesso. Esse ano, eu tenho certeza absoluta que a gente vai avançar muito daquilo que foi o ano passado.
porque a equipe está mais comigo. Os empreiteiros que prestam serviço, que têm contrato com a prefeitura, ele não tem, talvez, o mesmo sentimento que nós, que é de entregar a obra. Mas eu só entrego a obra que ele faz. Se ele não despertar o sentimento de pertencimento para o Paraupebas também, a gente não consegue entregar a obra. Então, assim, eu estou muito esperançoso daquilo que a gente vai produzir esse ano. Eu tenho certeza absoluta, se quiserem tratar desse assunto agora, ou no final do ano, para a gente fazer um resumo acabou de sentar aí na cadeira, não dá nem... aquilo que foi o ano, para que a gente possa falar, opa, que legal. Eu vim aqui no início do ano, eu falei que nós iríamos criar mecanismo para avançar bastante na parte estrutural e chegar no final do ano com o trabalho entregue para a sociedade. Para nós é muito importante, é o nosso desejo, né? Tanto da equipe da CEMOB quanto da equipe do governo, que todos se envolvem e todos querem que as coisas aconteçam, né? Você falou em algum momento aí que Paraupebas era um fluxo, né, que vinha gente ir embora. Eu acho que hoje a gente já está tendo uma percepção de que está sendo mais efetivo as coisas. As famílias já têm história para contar. Já tem os filhos de, né? Paraupebas, já tem os filhos de Paraupebas, né? A Câmara, por exemplo, o Rafael é nascido e criado aqui, já é o presidente. O Zé do Bode é nascido e criado aqui, é o vice-presidente, né? Então, assim, são pessoas de Paraupebas conduzindo Paraupebas. Igual eu disse, a minha relação com Juiz de Fora, minha cidade de origem, ela é pelos meus familiares. Agora, de cidade, de rua, de pertencimento, é Paraupebas. Eu não tenho projeto que não seja em Paraupebas. O meu projeto é aqui. O meu filho, outro dia eu conversei com ele, né? Ele está entrando agora no 3º ano de residência de ortopedia. E um moleque especial, inteligente, envolvido, né? Bom de serviço. Porque ele envolvido já fica bom de serviço, né? Cheio de vontade. E hoje é pai, né? Me deu a netinha, a Luísa, linda, fofa, maravilhosa, a mais linda do mundo. E aí, conversando com ele, e aí? Porque a gente dá asas pro filho para que ele possa voar, é fato. Mas a vontade é que ele fique próximo da gente e, se precisar voar, voa, né? Mas voa aqui por cima aqui. Só sobrevoa e volte, né? A ideia é essa. Então, ele também está muito maduro de que ele vai vir para o Paraupebas, acabando a especialização disso, nos deixa muito felizes, porque a gente não tem outro projeto a não ser ficar aqui. E quando o filho da gente vai, se prepara para ser um cidadão paraupebense na essência, prestando o seu melhor, aquilo que ele foi buscar de conhecimento e trazer para cá, é o que a gente espera, né? Dobra mais ainda o orgulho que a gente já tem de ser só filho, né? Ah, sim, amor, tu é doido. Castilho, só pegando aqui um adém aqui, do PROS, né? Que o PROS foi um partido muito vitorioso aqui em Paraupebas desde do seu primeiro mandato, né? Digamos assim. Em 2016, quando ele chegou aqui em Paraupebas, né, para disputar a eleição, não sei se ele veio antes, 2015, quando é que ele esteve aqui, mas vamos pegar da eleição de 2016, não foi isso a sua primeira... A minha eleição foi 2016. O trabalho do PROS. Chegou aqui o PROS, naquela época ainda se fazia as coligações, né, para vereança, ainda podia fazer, os partidos se coligavam e faziam ali um bloco para eleger alguns vereadores, não era isso? E o PROS foi um dos primeiros, foi o primeiro, na verdade, aqui para Paraupebas, que veio com a chapa pura, né, porque todos os partidos antes faziam coligações para fazer os seus candidatos. E o PROS lançou a sua chapa pura. E teve você como vereador, mais de 10 mil votos, o partido tirou, né, naquela época da eleição. E beleza, foi eleito vereador. 1.640 votos, não é isso? Menino bom, né? Eu tava fazendo dever de casa. Aí, mas eu queria puxar para agora, né? Foi importante tudo, porque foi o início do partido. E você continuou no PROS, né? O PROS continuou com um projeto aqui na cidade e veio para essa campanha agora aqui de 2020 e mais que dobrou a votação, né? O PROS fez uma campanha aí extraordinária aqui no nosso município, né? Deu praticamente aí 1/3 dos votos do Darcy, né, que foi o candidato a prefeito, que fazia parte, por mais de 21 mil votos, o PROS tirou e você foi o mais votado, sendo também o partido que fez 4 vereadores aqui. Como é que você
ver do seu entendimento da política, dessa transformação. Tanto sua, que também praticamente dobrou seus votos aí, né? Saiu de 1.600 para 2.600 e tantos. E o PROS também, que dobrou, né? Aqui dentro da cidade, aqui, sendo que não era nem um partido do prefeito, né? O partido do prefeito, que tem uma gama maior, uma estrutura maior para levar as políticas públicas aí, não chegou nesse patamar que o PROS teve aqui dentro da cidade. Desde meados de 2015 para cá, eu e o Branco conversando nessa questão que ele me motivou para que eu pudesse largar a empresa dele, mas que eu pudesse ajudar Paraupebas. E aí, você participou, você estava com a Lu, não era? Com a Lu, estava ajudando sim, a Lu sim. dentro do grupo. E aí, nós conseguimos construir um grupo que não precisou fazer uma coligação. Nós saímos chapa pura naquela época, né? Quem saiu chapa pura foi só os candidatos dos prefeitos. Só 3 partidos. Só dos prefeitos e o nosso. Porque a legenda do prefeito ajuda muito. Contudo, nós fomos o mais votado. Naquela época, nós fomos o partido mais bem votado. Já que teve mais votos. O MDB teve mais votos do que nós em circunstância da legenda. Da legenda, teve mais votos na legenda. Porque eles fizeram o segundo e nós, por poucos votos, menos do que o voto da legenda, nós não fizemos o segundo. Então, nós amadurecemos e amparamos todos que estavam conosco e, com isso, possibilitou que nós fôssemos construindo um grupo sólido, um grupo forte e determinado e respeitador. Porque naquela época que você fazia parte, tinha tudo caminhado, que a dona Silvana, nossa amiga, que faz parte da nossa vida política aqui, né? E ela tinha tudo para ser a vice-prefeita do Darcy. Era muito 2016, ventilado o nome dela. Era ventilado, era aceito. Contudo, o nosso grupo, ele partilha. Não está aqui para ser estrela. A gente está para fazer parte. E aí, nós entendemos que o grupo do doutor... Como é que chamava o doutor? Me perdoa. Tinha o Sérgio da Ana Gráfica. Doutor Rubens? Não, o médico, doutor Francisco. Ah, o doutor Francisco. Ele estava tendendo para ir para o outro lado. E aí, numa discussão, se o Sérgio fosse vice, viria o Francisco também. Então, o PROS recuou na mesma hora, porque nós não agregamos, nós estamos dentro. Nós não vamos surtir efeito desse processo. Nós não somos fermento mais, nós somos composição do processo. E aí, deram uma pitada de fermento e nós ganhamos a eleição. O PROS cedeu. Cedeu por uma percepção da importância da vinda do doutor Francisco, da vinda do Sérgio. Agora, nós tínhamos, em 2020, as mesmas condições, ou maiores, porque nós dobramos nosso número, nós estávamos mais concentrados e já tinha visibilidade sobre nós. Tinha eu como vereador e tinha os candidatos de 1.000 votos sobrando no nosso partido, com possibilidade para que muita gente pudesse ser vereador, para ajudar o grupo. E aí ventilamos mais uma vez um nome do nosso grupo. Contudo, seu João, que é uma ótima pessoa, que é referência para muitas pessoas nas conquistas, na condução da vida pública, na condução da vida comercial, da vida social. Então, seu João já era aceito, mas ele estava na corda. Vem seu João para cá, a gente recua, a gente não recua. A gente tem a percepção de que o seu João era importante. E como é, né? Porque você conduzir uma cidade do tamanho de Paraupebas, com os conflitos de Paraupebas, e você ter um vice com a capacidade de te dar segurança, de caminhar com você e caminhar conosco em prol de Paraupebas, maravilha. Assim nós fizemos, nós recuamos. Mas nós recuamos por quê? Em 2016, nós entramos no grupo político para ajudar o retorno do Darcy. Em 2020, nós respeitamos, entendemos que a manutenção do Darcy era importante e é muito importante. Prova disso que nós,
para se filiar ao nosso partido, não tinha que titubear quem era o prefeito. Para se filiar ao nosso partido, tinha que ser Darcy no sentimento. E assim foi. Foi em 2016 e foi agora em 2020. E agora a gente está tratando da eleição de 2024. 2024. Já está bem? Tá Quem bem é o aí. nosso grande líder político que tem 4 mandatos? É o Darcy. Ele não pode, infelizmente, ele não pode mais ser candidato. Um grupo forte, coeso, certo daquilo que quer fazer, já até lançamos uma pré-candidatura. O grupo do PROS, que não é o PROS mais, porque o PROS, nós tínhamos um trabalho grande, temos um trabalho grande, mas entrou em conflito em Brasília. Isso aí que eu queria até te perguntar. Um fole danado, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. Então, no ano eleitoral, que era um ano importante, porque a importância do partido ele é medido, não é com vereador, não é com prefeito, não é com governador, não é com senador, muito menos com presidente. Um partido é medido pelo número de cadeiras na Câmara Federal, de deputado federal. Sim. Os fundos partidários, a participação de todo e qualquer recurso que é voltado para um partido é em cima do número de cadeiras. E estava com a liminar no ano da eleição, em 2020, e não se... 2022, né? 2020 foi a nossa eleição e agora majoritária aí do presidente, deputado. E aí, uma hora era do presidente que criou o PROS, o cara que viajou o Brasil, que pegou assinaturas, que é o Eurípides Júnior. E aí, hora era de um outro grupo construído dentro do PROS, mas não era o de carreira, que podemos dizer assim, que criou. Idealizador. E aí nós perdemos espaço. Perdemos espaço assim, porque não passa garantia. Quem é que ia vir para um partido que não tinha nem o cara da rédea? Não sabe nem quem é o presidente, como é que vem? Então, o PROS na eleição de 2020 não alcançou a cláusula de barreira, que é um percentual de voto mínimo pelo Brasil afora e o número de cadeiras mínimo por região. E aí ele não teve. Isso muito em circunstância da ação judicial que estava correndo no ano passado. E aí o juiz expediu, o ministro expediu uma liminar que o Eurípides, o presidente fundador, tinha a gestão do partido para as eleições, mas aí já era tarde. Já tinha, aí, não dava mais tempo. Não deu tempo de passar confiança, de criar esses deputados dos quais a gente precisava. Então, não alcançado a cláusula de barreira, aí criou um problema muito grande no PROS, de gestão e tal, mas aí ele foi agora, o juiz sancionou, o TSE já sancionou, que o PROS foi incluído no Solidariedade. Não foi feita uma fusão, porque a proposta inicial era de fazer uma fusão, ficar com o nome Solidariedade, com o número 90. Mas aí, em circunstância de passa outro, o partido se perdeu um pouco. Se perdeu, né? E nesse se perder aí, entenderam melhor que fizesse uma inclusão. Então, o número continua 77, e o partido é Solidariedade, com o PROS incluído dentro dele, onde a Eurípides faz parte da diretoria nacional. E aí, a gente ainda não criou essa relação. Contudo, o nosso presidente, ele foi a Brasília para resolver situações lá voltadas para a região, e aí encontrou o deputado que tinha em mãos União Brasil. União Brasil, que é um partido que uniu forças de partidos do Brasil, que é a maior bancada na Câmara Federal, a união deles, a fusão deles, né? A fusão deles. E aí nos garantiu que nós traríamos esse partido para cá para a gente construir o 2024, né? Com garantia, porque vocês são do meio, sabe? Às vezes faz o jogo político, você costura, viabiliza a sua candidatura e na hora, por forças maiores, né,
o lá de cima, ou do Estado, ou da federação, vem e diz, não, vai apoiar fulano de tal, aqui não vai sair ninguém, a gente vai dissolver aqui a executiva, tudo que foi construído. E tudo que foi construído vai por água abaixo. Então, um grupo do nosso tamanho, com o nosso potencial, com o nosso senso de organização, ficar nas mãos de um ou de outro, então a gente ficou com a garantia de que a nossa participação agora será no União Brasil. No União Brasil. E agora, mas ainda não tinha, essa decisão ainda não tinha sido tomada, essa inclusão do PROS com solidariedade. Estava sob júdice ainda essa situação. Mas agora já foi consolidada. Contudo, a gente já fez o compromisso com a União Brasil. Então, o Castilho está falando em nome da União Brasil? Não. Eu tenho mandato, estou licenciado da cadeira de vereador, mas foi inserido dentro de solidariedade. Eu sou solidário e para a prosperidade vir eu tenho que ser solidário. Então, eu estou no solidariedade dessa inclusão do PROS da solidariedade. É um partido que faz parte dos nossos planos, lógico e evidente, porque nós temos hoje 5 vereadores. Porque nós temos os 4 que estão na cadeira na Câmara e tem eu que, na essência, na eleição, eu sou vereador. Então, somos 5 vereadores com vários suplentes com votos significativos, então a gente tem um tamanho. Não dá para deixar todo mundo no partido, é fato. Sim. Né? Como que vai deixar todo mundo no partido? A gente tem que ter a capacidade de distribuir o time para que a gente... Se fortaleça mais, né? A gente fortaleça e tenha representatividade dentro daquilo que a gente propõe. Então, assim, nós já temos uma pretensão a uma pré-candidatura no nome do Branco, que é o cara que conduziu todo esse processo, saiu do PROS miúdo. Estou falando miúdo na condição municipal. Porque um partido já é grande por natureza, porque ele já está na federação, ele é grande. Estou falando do grupo. Chegou aqui um bebê, né? Um bebê do qual... Teve que ser gerado e... Quando nós conversamos e assumimos a direção do PROS, nós tornamos ele visível. E permanecemos com ele visível. Em 2020, nos tornamos gigantes. Então, não tem mais como não ser percebido. Um gigante ele é visto em todos os pontos, né? Sim. Então, a gente tem, sim, a ideia de continuar com o PROS. Não teremos mais o 90, mas teremos o 77. E temos esse compromisso com a União Brasil, que não sei precisar aqui, mas será dia 20 de abril, a eleição da executiva provisória, onde a gente vai fazer uma convenção aqui em Paraupebas. A gente já aproveita a oportunidade para convidar toda a sociedade de Paraupebas, em 20 de abril, a gente fazer uma convenção já alinhado para a eleição de 2024. Essa pré-candidatura nossa aí já rodou para o Paraupebas, na pessoa do Branco, e assim, de forma a até dizerem que nós estamos desrespeitando o Darcy. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Prova disso foram as 2 eleições, dos quais nós recuamos até para vice, que nós não ousaríamos a lançar a candidatura diante do tamanho e da importância do Darcy para conosco, para o grupo político e também para Paraupebas. Então, agora não tem mais o Darcy. Tem as possibilidades. E nós enxergamos que o nosso grupo pode ser essa viabilidade, pode ser essa possibilidade na pessoa do Branco. Então, faremos no mês que vem a convenção e aí começar a agregar valores. E aí, já disseram, pela rádio, foi pauta de uma rádio outro dia, onde o locutor dizia que não é tempo. Ué? Não é tempo de fazer pré-campanha, que é desrespeitoso com o prefeito. Ninguém está diminuindo o prefeito, muito pelo contrário. Está criando para ele mais uma possibilidade. Todo e qualquer que queira ser prefeito, agora tem que ter o apoio do prefeito o ano que vem. Mas se eu não viabilizo, se ele não nos enxerga, como é que ele vai nos apoiar em 2024? Nós temos que nos posicionar hoje para que em 2024 o prefeito perceba que nós somos viáveis
Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo. E aí, esse locutor também tirado da essência da conversa do deputado, que ele chegava a ficar irritado com esse posicionamento de agente público, vereador, empreiteiro, ou qualquer um que seja da sociedade, se antecipando a uma pré-campanha. Que eu sei quem é dono do tempo. É Cronos, que é o Deus do tempo. Agora, quando começa, Newton, uma pré-campanha? Quando termina uma. Quando acabou de ser acabado eleito. Acabado a eleição de prefeito, já cria começou uma pré-campanha. Mas nós estamos falando, terminou uma campanha agora, em 15 de novembro, começa-se outra, meu filho. Começa-se outra. Política é feita todo dia. O dinamismo da política não nos permite ficar dormindo. A gente tem que estar acordado para criar a possibilidade de cuidar do outro. Se você dormir, você vai ter pesadelo. Você não pode, não vem sonho. Você só realiza sonho na ação política quando você está acordado para trabalhar e poder entregar esse sonho para as pessoas. Se você dormir, você vai ter pesadelo. Então, o nosso grupo começou em 2015, um pontinho laranja. Um embrião. Um embrião. Em 2022, fizemos uma onda laranja. E agora, Solidariedade também tem laranja. Então, a gente quer unir os partidos por Paraupebas. Estamos no União Brasil, mas poderia ser União por Paraupebas, união das cores, seja da Solidariedade, seja do azul, do verde, qualquer cor que seja o partido, porque a gente tem que ser multicolorido, não dá para ser só uma corzinha. Nessa ação que a gente pensa em construir um Paraupebas melhor, a gente tem que ser multicoloridos. E só dar um adendo, já para a gente finalizar aqui, que eu sei que tu também é corrido, pegar aqui para a gente entender o que aconteceu no PROS, que eu também peguei um pouco do que aconteceu com o candidato que viria candidato a presidente, o Pablo Marçal, né, pelo PROS, inclusive aí devido a isso. E eu não entendia, quando teve aquela grande festa aqui do PROS, lá na Câmara lá, que foi o lançamento, que entrou a nova diretoria, né, e foi posto também os pré-nomes dos candidatos a deputado estadual e candidato federal, que na época foi Vanterlô Bandeira para deputado estadual, era pré-candidato. Era pré-candidato, o nosso grupo. E poderia vir o Keniston. O Keniston, né? Viria pelo PROS. Mas nessa incerteza, ele preferiu estar no meio, no pedido do governador, né? Do prefeito, e com razão, porque se o PROS garantisse a ele a candidatura, ele sairia por nós, por Paraupebas, tudo em respeito àquilo que nós construímos, né, durante esse período de 2015 para cá. E aí, não tinha certeza, nós também não poderíamos exigir dele. E aí ele foi feliz, graças a Deus, mesmo. Ele foi, nós conseguimos eleger a tão sonhada representatividade que a gente amadureceu aqui em Paraupebas, mas a gente necessitava mais do que queria, né? E nós alcançamos. Que bom que nós alcançamos. Eu acho nós temos posso dizer assim, um grande representante, né? Tanto grandes representantes, tanto o Keniston, na condição de deputado federal representando Paraupebas, que é um ser vivido dentro do processo político, com expertise política muito grande e vai contribuir muito com Paraupebas na Câmara Federal, e ele vai ser grande, vai ajudar muito, não só Paraupebas, né? O Keniston representando Paraupebas pela sua origem, mas ele vai ajudar toda a região ao Pará, né? O Keniston é articulado e vai nos ajudar muito. Assim como na Lepa, né? Ter o meu gigante, né? O nosso gigante, que é o Braz, que eu digo que ele é gigante nas suas ações, é um cara que eu gosto muito, um cara que a vida lhe dá presentes, né? E ser vereador, eu recebi, não só o Braz, tem muitos outros amigos, né, dentro da Câmara, mas como a gente está falando do deputado, da representatividade, a tão sonhada representatividade que a gente queria. Com muita luta construída, né? A gente, então, tem o Braz, que é um cara fenomenal, um cara inteligente, trabalhador, na Lepa, e temos o Keniston, cara fenomenal, com conhecimento político
e de gestão danada que vai nos ajudar nas comissões das quais ele faz parte da Comissão de Mineração do Congresso Nacional, né? Isso é fabuloso para nós, que Fabuloso pra somos nossa região, uma sim. região, na essência, mineral, né? Mineral, Somos sim. mineradores, e aí você ter um ente direto daqui na Comissão de Mineração é importante demais para nós. Grandes conquistas, tenho certeza que virão. Vamos esperar aí que ele desenvolva também esse bom papel lá, né? Trazendo esses mais aí desses Não, eu negócios tenho minerais, que já foi uma certeza que pauta já bastante... Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos que escolher um deputado federal e um deputado federal, nós escolhemos os melhores. Né? Que bom, né? Que foi uma escolha acertada aqui. Eu também acho que, apesar de um pouco tardia, né? Que muito se vinha comentado, Paraupebas precisa de representatividade lá em Belém e lá na Câmara lá dos deputados em Brasília. E sempre, assim, havia muitos atritos e era muito pulverizado, né? Aqui, as lideranças aqui, né? Que bom que se firmou essas duas grandes lideranças. Mas isso foi também muito uma demonstração de maturidade. Porque a necessidade... ela ajusta a peça mais rápida, né? E nós amadurecemos, se demonstrou a maturidade. Fizemos o deputado federal e estadual muito no empenho de Paraupebas, porque nas campanhas anteriores se via muito interesse pessoal. Eu ajudava fulano porque ele é meu parente, que não sei o quê, mas o cara é lá de não sei aonde, mas não sei da onde, e acabava que nós ficávamos aqui chupando o dedo, órfãos, né? aqui, Ficamos órfãos por muito tempo, né? Então, que bom que Paraupebas amadureceu, e eu espero que ela tenha essa percepção da maturidade para 2024 e também entre nesse projeto conosco aí. União Brasil, União Paraupebas. Isso aí. União perfeita, né? Castilho, eu queria agradecer aqui, tá mais uma vez aqui, muito obrigado por ter vindo aqui, contado aí um pouco aí da sua história aqui para Paraupebas, que veio aqui desde o nosso início aqui da construção. Ele falou uma palavra aqui que eu até falei, tu tá usando um termo leve, porque quando minha mãe chegou aqui, a gente invadiu aqui o bairro da Paz, que era do Serraria, foi invasão. Que foi invasão, né? Chamava de invasão. Minha mãe conseguiu, na época, 3 lotes ali. Ficou um do meu irmão mais velho, um do segundo, que eram os dois que eram casados, e o dela ficou bem no meio, né? Que foi invadido. Mas é isso aí, né? Paraupebas foi construída assim, né? Então a gente também não pode querer esconder a nossa história, a nossa essência, porque ela foi construída assim. O que a gente tem é que compreender. Compreendido isso, a gente vai arrumando solução para as dificuldades, para as deficiências, e aí a gente vai. O que a gente tem que ter a percepção, e eu falo mesmo, eu sou um servidor por natureza, eu estou para servir. E isso me deixa muito feliz. Eu acho que as pessoas me ligam, eu retorno, as pessoas vão lá no meu gabinete, o gabinete está aberto, eu tenho o número do meu celular colado na recepção da secretaria, então... dizer a toda a sociedade de Paraupebas, que é para ali, né? Para ali, pode falar. Que eu estou aqui hoje narrando um pouco da minha história, dando a narrativa da minha história de vida e também política, né? Mas eu estou aberto para construir Paraupebas junto com vocês e para vocês, né? Então, a Secretaria de Obras, neste caso, da qual eu represento hoje e estou capitaneando ela, coloco à disposição para aquilo que vocês entendem que precisa ser melhorado, né? Show de bola. Lógico, evidente que a gente tem que ser crítico bastante para saber que nós estamos vivendo um momento bem ruim na questão de contrato que você assina e cria expectativa e a empresa não faz, e aí quem paga é só o secretário, mas a falta de comprometimento foi de quem assinou o contrato e não fez, porque igual bem disse no meio da entrevista, mais ou menos, da nossa conversa aqui, não digo nem foi uma entrevista, até muito... Eu falo demais, não deixei nem vocês me entrevistarem. Não, mas nós estamos aqui para ouvir mesmo. Eu não deixei nem que vocês me entrevistassem, passei por cima disso aqui tudo, né? Então, eu não faço obra. Eu entrego obra que o empreiteiro assinou um contrato e se propôs a entregar à sociedade Paraupebas. A minha função, neste caso, é ver a demanda, organizar essa demanda de forma a fazer um projeto, a fazer um orçamento, a fazer uma licitação, a assinar um contrato e a executar a obra. E eu sou o agente que cria condições para que essa obra seja executada. Mas quem entrega no todo mesmo é o empreiteiro. Então, eu faço um pedido a todos que se comprometa com o Paraupebas, assim como nós somos comprometidos, né? Isso aí.
Valeu, Castilho, muito obrigado aí, tá? Eu espero aqui te receber aqui mais vezes aqui pra gente estar falando sobre isso, né? Porque às vezes a sociedade também... A sociedade não, muito não entende. Eu demorei um pouco até pra me entender. Eu falei, por que não entrega? Por que não entrega também? Mas existem os processos, né? Mas isso é uma pauta que a gente pode levar mais pra frente. Tu falou que agora tá em construção, sentou na cadeira, organizou já a casa, não é isso? Ele falou aí, já viu os processos, como é que funciona, como é que vai gerir, e agora vai botar em execução. Eu já sentei na cadeira sabendo das dificuldades, mas eu não estava vivendo. E aí, a partir do momento que eu sentei, eu comecei a viver e, junto com a equipe de trabalho, criar mecanismo para a gente... Paraupebas, ela existe antes de ser Paraupebas, né? No início da década de 80, começou suas ocupações, começou a chegar gente, começou a construir a mina, né? E aí, lógico e evidente que isso ia ter um resultado. E nós estamos 35 anos depois de emancipação do município, ainda com muitas dificuldades. Mas, diante de todas essas dificuldades, há sempre a possibilidade. Mas só é possível com trabalho, é o que a gente faz. Trabalha arduamente. Isso, Paraupebas pode ter certeza. Show de bola, isso aí. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo aqui com o secretário de obra Luiz Moreira Castilho. Alberto Moreira Castilho. Eu esqueci o Alberto. Mas a gente é Castilho. Para os íntimos, Castilho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Quer dar uma palavrinha aí, Dedé? E é isso aí, pessoal. Não esqueça que o super gostei e o super chat estão ativos, tá bom? Para quem quiser dar aquela força pro canal. E também Instagram e Facebook. É isso aí. Conto com vocês e até a próxima. Valeu. Valeu. É isso.